Oi, boa tarde. Depois de uma semana sem lives, hoje estamos aqui de novo para conversar com o Servo sobre a profissão contábil. Vou me ajeitar aqui, estou começando a sentir calor. Ele está chegando aqui. Alô? Olá, tudo bem? Tudo bom, você? Tudo bem. Deixa eu Tudo bem, posicionar graças a aqui Deus. melhor. Que hoje estamos fazendo uma outra posição, então fica diferente. Não dá para fazer tudo igual todo dia, né? É verdade, tem razão. Você tem razão. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bom. Eu fiquei uma semana fora, aí a semana começar tudo de novo. Quando eu estava me acostumando a não fazer nada, aí, mas o que fazer, né? Primeiro, muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo, que temos feito várias conversas com as pessoas, com as mais diversas, né, para falar um pouquinho do sindicato. O sindicato vai fazer agora em setembro 104 anos. Não é para Sempre na qualquer um não, defesa, hein? não é para qualquer um, na defesa sempre do profissional contábil, frente à sociedade, sempre valorizando o profissional, pensando na capacitação e na qualidade de vida, porque é muito importante para o profissional também estar bem consigo mesmo, seja fisicamente, seja mentalmente. Por isso Com que trouxemos certeza. até algumas pessoas para falar sobre psicologia. Vamos ter até algumas outras também sobre isso. E essa é um pouco da devolução que o sindicato tem feito, porque nessa época de pandemia tivemos que, como todo mundo, nos reinventar e também já tínhamos que modificado um pouco a nossa forma de trabalhar, porque com a reforma trabalhista a obrigatoriedade da contribuição sindical deixou de ser, É, então temos que buscar outras fontes de recurso e outras formas também das pessoas nos enxergarem, porque, de maneira geral, as pessoas enxergam o sindicato, algumas com uma forma muito ruim. E a ideia, e o Sindiconte Rio sempre teve como prática valorizar o profissional, buscar sim. melhor condições de trabalho, né? Acabamos de enviar para o SESCOM, que é o patronal, para prorrogar a CCT que vence agora dia 31 de julho, né? Então, já estamos pedindo a prorrogação, já com a questão da pandemia. Já estamos começando a fazer os estudos para uma nova CCT, que é uma garantia do profissional que trabalha no escritório, que tem seu escritório. Apesar da discussão sempre, não tem honorário, mas tem piso, porque você tem que Sim, dar um mínimo de tranquilidade para o profissional que tem escritório, que é empreendedor contábil, está contratando, né? E fora a garantia de plano de saúde, vale-refeição, o próprio vale-transporte, a quantidade de horas extras. Então, estamos já começando a conversar sobre a nova CCT, né? Que é a Convenção Coletiva de Trabalho, que as pessoas acham que porque é profissional liberal não tem, né? Então, tem sim, está lá no nosso site, quem quiser participar, saber, vai até lá, que estão lá as convenções, inclusive a convenção que foi feita do adendo da Covid-19, até por causa do teletrabalho, né? Então, essas são é, coisas, pequenas coisas que as pessoas acham que não, mas o sindicato faz, esse é o papel do sindicato, né? com certeza. E então estamos ali todo dia, vamos um pouquinho de cada vez, modificando a forma de trabalhar, mas está dando certo, está dando certo.
E Graças a aí, Deus. queria também convidar, o Sérvulo já foi lá no sindicato, mas sempre convido as pessoas, quando depois, assim que voltarmos a um novo normal, né, vá conhecer o sindicato. O sindicato tem um prédio, que dentro do prédio funciona a Mackenzie, e está ali na Buenos Aires, esquina com a Regente Feijó. E é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, um prédio que nos dá muito orgulho, é a Casa do Contabilista, então convidar as pessoas para ir até lá. E essa gestão que está aí, que vai até 2022, é uma gestão que buscou sempre, desde que fomos para o sindicato em 2018, buscar parcerias para que sejamos mais fortes. E por isso que temos feito assim, várias coisas diferentes, né? Falar também da revista, que o Sérvulo está na revista. Tô lá. Hoje aqui é o lançamento do novo número da revista, né? Porque temos que falar das novas tecnologias. E aí queria apresentar o Sérvulo para as pessoas. O Sérvulo é contador, é empresário, palestrante, é professor de pós-graduação. Ele é presidente do Fórum 3C, eu estou curiosa para saber o que é esse fórum. Membro da comissão do Instituto Compliance Rio, que esse é um assunto assim, que o Sérvulo adora. Fiz um curso com ele maravilhoso. Coordenador da Comissão de Direito Contábil da OAB, diretor do SESCOM. Ele tem mestrado em contabilidade e especialização em compliance, controladoria e controles internos. Sérvulo, seja muito bem-vindo, e é empresário contábil, tem o grupo Épicos. Isso aí. Grupo Épicos, isso aí. Que bom ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. E pegando um gancho com o que você falou da questão do sindicato, né? Eu acho que o sindicato sofre do mesmo mal do próprio contador, né? A gente tem vários outros sindicatos que nós sabemos que não fazem o trabalho que deve ser feito. E assim como também tem muitos contadores que não fazem o trabalho que deve ser feito, né? Eu que o digo. E aí você acaba tendo uma visão do externo de que sindicato não serve para nada, como também contabilidade não serve para nada, né? Então isso é muito fruto do que acaba acontecendo no mercado como um todo. Mas a gente tem a tendência de evoluir, né, Sandra? É uma tendência natural do ser humano. Então, é a nossa expectativa que a gente evolua tanto profissionalmente como também no entendimento dessas coisas todas que ficam míopes na nossa visão, mas acabam criando uma ideia de entendimento que não é lógico, mas que é um entendimento sobre alguma coisa, né? Então, isso colabora negativamente, né? E não positivamente para a gente, infelizmente. E você acha que a questão da tecnologia também propiciou que façamos uma divisão de mercado dos que entregam, dos que não entregam? Vamos chamar assim? Eu acho para não falar de conformidade. Eu acho que a tecnologia ela existe desde sempre, né? Se a gente pegar antes da nota fiscal eletrônica, que foi o grande divisor de águas, né? O sistema SPED foi o grande divisor de águas no aspecto tecnológico, o primeiro grande divisor de águas no aspecto tecnológico para a nossa profissão. O segundo foi essa invasão das fintechs aí dizendo que fazem milagres na Terra, né? Desde que eu me conheço por gente, milagre é coisa de religião, não é de empresa. Mas eles estão vendendo as coisas como milagrosas. A gente até fez um artigo há pouco tempo, não sei se você teve a oportunidade de ver, senão eu te mando depois, que foi um comentário sobre a Scalifactor. Scalifactor, para quem não conhece, é muito maior do que qualquer fintech que esteja atuando no Brasil. Ela é uma empresa mundial, mas que se vale da posição de também resolver os problemas, aspas, contábeis e financeiros de forma automatizada, sem intervenção manual, né? Ocorre que teve há poucos dias aí uma notícia de que os investidores da Scalifactor, eles investiram não menos do que 100 milhões de dólares, então assim, são números bem expressivos,
estão pedindo o dinheiro de volta e ela está passando por uma investigação de fraude por não entregar a contabilidade automatizada da forma que prometia. Que aí foi descoberto que, na verdade, ela tinha 400 contadores internos fazendo a contabilidade que ela prometia que fosse digital. Eu não estou dizendo que as empresas do Brasil fazem isso, mas eu estou dizendo sim que existe um limite da invasão das empresas que falam que fazem, né, contabilidade e tal, e que esse limite eu acho que já está na hora da gente enxergar, né, Sandra? Porque É. elas fazem o débito e crédito das situações que são possíveis de serem mecanizadas, né? E a contabilidade é uma ciência que possui normas que são mutáveis. E a gente sabe que toda inteligência que possui algoritmo, ela é objetiva, ela não é subjetiva. Então, Sim. o software possui uma inteligência objetiva. A contabilidade é uma ciência subjetiva. Então, assim, obviamente que você não tem um casamento perfeito, nunca vai ter. Uhum. Então, a gente tem que começar a falar a verdade. Eu sei que vocês ajudam, as fintechs ajudam, as empresas de software ajudam-me muito, mas as propagandas têm que ter um limite, né? Eu não sei até que ponto a gente vai tolerar. São coisas muito fortes, né? O marketing vem tendo uma invasão no aspecto de propaganda e publicidade que foge muito da moralidade, da ética, Uhum. independente de ser na nossa profissão, né, Sandra? Assim, É. não é só na nossa profissão que a gente sofre isso, né? A gente tem algumas propagandas absurdas e que são veiculadas sem a menor questão de moralidade. Não estou nem falando de ética, estou falando de moral mesmo. É. Pô, é imoral, né? É imoral você falar algumas coisas, porque você sabe que aquilo que você está falando é uma mentira, mas você está lá e fala e bota em letras garrafais e bota em outdoor e divulga como se fosse verdade. Eu não me lembro de quem é a frase, mas que a mentira, de tanto ser repetida, acaba se tornando verdade, né? Isso aí. Eu não me lembro quem foi que falou isso, me perdoe aí o autor, mas é uma Não, frase de alguém que não é minha. não, e muito, muito verdade. Mas você sabe que eu, desde que me formei, sempre trabalhei indiretamente com a contabilidade. Meu avô era guarda-livro, meu pai era contador, Uhum. técnico. E isso sempre me chamou a atenção para a questão dessa entrega e dessa falta de valorização da profissão. Lembro muito quando terminei a faculdade que as pessoas falavam assim para mim: ah, você vai ser guarda-livro. Eu falei: não, eu sou bacharel, eu fiz faculdade. E acho que até hoje, nós, de maneira geral, o profissional, se bem que não vou me incluir nisso, não se dá o alto valor. Falta uma certa autoestima. E agora, quando você enxerga essa propaganda, essa nova tecnologia, isso fez com que ele também saísse de fora da caixinha. Sim, Não? com certeza. E visse que a profissão, tenho visto as mais diversas, conversado com as mais diversas pessoas, o quanto o profissional da contabilidade pode exercer outras funções do qual a contabilidade faz parte. E aí fico pensando, como é que o sindicato poderia ajudar esse profissional a entender um pouco mais a profissão e se valorizar? Deixar de ser da feira, como eu chamo sempre. Eu acho que tudo está envolvido com o propósito, né? O propósito de cada pessoa. A gente não pode obrigar que todas as pessoas sejam mais profissionais, que até o nosso título aí, né? Sejamos mais profissionais com a sua profissão. Existem pessoas que possuem a necessidade talvez do mais simples. Mas eu não acredito que seja a maioria, eu acredito que seja uma minoria. A maioria dos nossos profissionais, eu acredito que esteja um pouco perdido, até pelo que a gente já falou. É tanta informação dúbia, é tanta informação que fica flutuando, que a pessoa nem sabe para que lado vai. Então ela acaba que Também. pode ser que seja direcionada para um caminho que ela ache que é de valorização, mas que ao pé da letra não é. Né? Então, assim, quanto mais a gente afunda
a cabeça em coisas que nos distanciam da ciência contábil, mais a gente se distancia do que ela pode ofertar para a gente como profissão principal e profissão correlata. Por que eu digo profissão principal e correlata? Você pode ser um controller, não pode ser um controller? Pode ser um excelente controller. Aliás, as duas profissões que eu conheci ao longo da minha trajetória que são mais encaixadas como controller é contador e engenheiro de produção. Dos que eu conheci, os melhores eram contadores e engenheiros de produção. E, infelizmente, o que eu vou dizer, não eram administradores. Mas isso é uma questão da minha vivência. Não estou dizendo que o administrador não é um bom controller. Dos que eu conheci, em especial, eram contadores e engenheiros de produção. Ah, você pode ser um CFO de uma empresa, que é um diretor financeiro? Claro que pode, tem uma propriedade absurda para isso. Você pode ser um COO, que é um diretor de operações? Claro que pode. Você conhece número, você conhece... mas é claro que aí você vai ter que se aprofundar em algumas questões de logística, em algumas questões de estoque, que não é meramente um número. Mas a contabilidade te dá, como você mesmo citou, uma possibilidade, um campo de atuação muito grande. Só que o aspecto principal sempre tem que ser o contábil. Porque no final das contas, nas entrelinhas ali, a informação pública, a informação que tem valia, a informação que o investidor pede, a informação que o banco pede agora para ter Pronamp, e aí todo mundo quer balanço, mas nunca fez, né? Agora todo mundo quer ter contabilidade, agora todo mundo quer tudo em dia. Mas você nunca teve. Então, assim, a gente precisa entender que esse universo não é feito só, efetivamente, vou ser contador, vou sentar ali, vou fazer débito e crédito. Não. O contador possui uma gama infinita de possibilidades, mas sempre deixando claro que a tua principal motivação tem que ser a tua profissão. Você não é um controller por ser um controller. Você vai ser o melhor controller por ser um contador. Você não vai ser um gerente financeiro, um diretor financeiro, porque você estudou para ser isso. Você está sendo isso porque a contabilidade te permitiu chegar lá. Sim. Então, o que acontece hoje, Sandra, a gente está em crise de identidade. A gente está esquecendo quem é, né? É crise de identidade. Então, assim, eu sou um contador. Poxa, mas eu não faço contabilidade. Eu faço tudo, menos contabilidade. Eu tenho curso de tudo. Eu tenho curso, aí eu vou fazer aqui uma crítica construtiva sempre, nunca destrutiva. Mas eu faço curso de tudo. Eu faço mentoring, eu faço coach, eu faço curso financeiro, eu faço curso de marketing digital, faço curso de marketing contábil, faço o curso dos CPCs com o Anderson aí, que é um dos professores, o Anderson Fomax, que é um amigo e um dos professores do Sindicont, que inclusive mandar um abraço para ele, o cara é um excelente profissional. Mas assim, você sai dali e você não aplica. Então a gente está num nível de desenvolvimento que não dá o passo seguinte, que é o de aplicabilidade. Então a gente está tendo muito dado com pouca informação. Porque a informação só é transmitida para o trabalho quando a gente efetivamente pega aquilo que aprendeu e aplica, né? Daí eu lembro do Eliseu Martins, numa das palestras dele, que ele disse, foi questionado por um aluno, Eliseu Martins, que não é só uma figura conhecida na área contábil, é conhecido no mundo todo, graças a meu bom Deus, e ele sempre diz que é contador. Primeira apresentação dele, eu sou contador. E aí o resto eu não preciso me apresentar. É interessante isso. Mas numa das palestras ele foi questionado por um dos alunos que falou, professor, isso é muito bonito, mas a prática é diferente da teoria. Daí ele, com aquela elegância dele de sempre, né, falou, olha, eu posso concordar com você quando você começar a aplicar a teoria na prática. Enquanto você não aplica a teoria na prática, temos que entender que, obviamente, ela será diferente. Então, digamos, existem as NBCTGs que são correlacionadas com os CPCs. Se você não as aplica, é claro que ela vai ser diferente. Você não aplica. A teoria está lá, você não aplica e você diz que ela é diferente. Ela não é diferente, ela está lá para ser aplicada. Você não aplica e aí você usa a máxima, que também não é minha, de que a prática é diferente da teoria. É claro que a gente sabe que em muitos casos é mesmo. Eu estou generalizando. Mas eu só estou fazendo uma brincadeira de que a gente não aplica. Você vê modelos de administração de organização, modelos de orçamento.
Ah, não, não, isso aqui não precisa, né? É, é, Não vou fazer, não. Minha empresa não precisa disso. Então, é difícil. É um entendimento sobre o estudo que é um pouco peculiar. E eu acho que é, inclusive, do brasileiro mesmo, né? Nem do contador, né? é. Não, e essa questão muito do orçamento, né, é muito interessante quando você pergunta assim, mas você faz um orçamento da sua empresa, você faz, confere formação de preço, a pessoa fala assim, oi? Não, é porque eu comprei por R$ 10 e estou vendendo por 20. Isso também eu acho que isso é É, uma coisa do profissional da contabilidade que pode contribuir com o cliente, né? Que é o que a gente tem falado muito sobre a contabilidade consultiva, não? E é. você milita bastante nisso. Eu não, eu milito, não, eu acho que a gente sempre foi, na verdade. O contador sempre foi Eu, um consultor, nunca deixou de ser. Então, existe uma linha de raciocínio da contabilidade consultiva que eu concordo, e existe uma outra linha de raciocínio que eu acho que é meramente superficial, é modismo, né? Porque o contador sempre foi consultor, a contabilidade é um instrumento de gestão desde que eu me sim, conheço por gente. E se quanto mais você sobe a análise em médias e grandes empresas, ou pequenas empresas que se preocupam com gestão, você vê que eles têm contabilidade, que eles usam a contabilidade, que eles querem ver o número. Esse número está errado. é, Meu lucro líquido não pode ser isso. Então, é bem interessante você ter. Não estou falando de gráfico, de dashboard, não estou falando da efetividade do uso da informação contábil como elemento de gestão. E aí sim, a gente é um defensor da contabilidade consultiva nesse sentido. Ela não precisa por si só de mais nada para ser consultiva. Somente ela já o é. Né? Então, uhum, essa fase que a gente está de falar, se você não fizer isso, mais aquilo outro, e mais aquilo, e mais um pouquinho daquele outro negócio, você não é um contador consultor. Que é isso, gente. Já nasci assim, né? exatamente. Não, e É, tem isso, né? Porque, de maneira geral, a profissão tem tantas, né? Tantas variantes, vamos chamar assim. E exato. agora tem uma coisa que a questão da tecnologia e a pandemia fez muito, que é nos levar a maior parte dos profissionais da contabilidade para as redes sociais, né? É, As redes sociais de forma organizada, de forma profissional, né? é. Não botar a foto lá de qualquer jeito, A tentativa, pelo menos, a tentativa. A de tentativa captar. de fazer a coisa organizada. Porque o que eu estou vendo, você também com certeza está, tem muita gente que organizou, mas está falando coisa errada. Está botando o conceito errado escrito, entende? Olha, Você lê e fala, caramba, peraí, tá bonitinho, tá organizado, tá na cor da empresa, tá com o marketing correto. Mas a informação não está correta. Eu não vou dizer que ela está errada, mas no mínimo ela não está de acordo com aquilo que seria necessariamente escrito. Então a gente vê que a organização, mas é fruto do que a gente conversou até aqui. é, Eu me é, especializei em marketing contábil, em marketing digital, eu só esqueci de me especializar de novo na própria ciência. E daí eu fiz tudo lindo, mas na hora de escrever, talvez eu tenha escrito uma coisa que eu achei lá no site, copiei e colei, né? Então isso tem que ter muito cuidado. A gente está disseminando as mídias, tem um problema e uma coisa muito boa. Ela dissemina conteúdo de forma gratuita. Isso é excelente. O problema é que nem tudo é conteúdo. é, Tem muita coisa que é conteúdo míope ou errado. E aí você está disseminando a cultura da ignorância. A ignorância não no sentido da pessoa sim, ser bruta, mas a ignorância no sentido da falta da sabedoria, falta do saber. é. Porque a pessoa replica aquilo, né? Ou então faz mais fácil, põe assim, de acordo com o artigo tal, da lei tal, põe o que a lei diz. Cara, isso não me ajuda em nada. Se fosse para ler isso, eu ia lá. Né? Eu acho que também É, falta um pouco isso. Mas queria saber uma coisa. Você
é do SESCOM, está lá no CRC, está na comissão. E o que faz esse Fórum 3C? No CRC eu não estou mais. Eu tive uma passagem Não. lá na Comissão de Prerrogativas Contábeis, mas acabou o ano e a gente não renovou, quer dizer, eu não fiquei na comissão. Mas estou no SESCOM, estou na OAB, estou no Instituto Compliance Rio. O Fórum 3C, na verdade, é um projeto de brainstorm de empresas contábeis que até o momento está vinculado às empresas do Rio de Janeiro. Mas ele nasceu pela necessidade da gente pegar um pilar de compliance, que é treinamento e capacitação, e entender que todo mundo tem dificuldade de capacitar as pessoas, dificuldade de treinar, e às vezes é caro. E a gente falou o seguinte, olha, por que a gente não se reúne e faz os treinamentos juntos? Porque aí, em vez de eu alugar uma sala, pagar coffee break para 5 pessoas, eu vou fazer para 70 pessoas, mas vou ratear o custo por 30 empresas. Sim. Né? Então, ele nasceu com esse objetivo de disseminação das empresas de contabilidade para que elas pudessem ter uma possibilidade de, pelo menos uma vez por mês, levar alguns dos seus colaboradores para terem treinamentos no aspecto comportamental, motivacional e técnico. Porque quando a gente fala de treinamento, né, Sandra, parece uma coisa super simples. Você treina os seus colaboradores? Eu treino. Toda semana. Fala aí, amigo. Treinamento, ele pode ser técnico, ele pode ser comportamental e ele pode ser motivacional. E dependendo do perfil do colaborador, você tem o perfil do treinamento. As pessoas que são mais operacionais, você tem que treinar no nível técnico. As pessoas de gestão, você tem que treinar no aspecto de comportamento. E todos você tem que treinar na motivação. Mas é complexo você motivar uma pessoa de 60 anos e, ao mesmo tempo, motivar uma pessoa de 20, porque as motivações são diferentes. Então, você tem que fazer treinamentos motivacionais por grupos. Isso aí ninguém faz, né? Aí bota lá 60 pessoas numa sala e o palestrante sai com aquela impressão de caramba, só 5 pessoas prestaram atenção na minha palestra. E a culpa não é dele, é porque, na verdade, o que ele falou era só para 5 pessoas. As outras todas não teve um nivelamento de propósito, né, do treinamento com o perfil da pessoa que está assistindo. Então, assim, tudo que a gente pensa é muito mais profundo, né, Sandra? É tudo. Vou treinar. Cara, é muito mais profundo. Vou fazer contabilidade. É muito mais profundo. Vou contratar um software. É mais profundo do que simplesmente apertar um botão. Então, a gente esquece essa frase, eu ouvi do Mário Chadi, que é o fundador e o criador do Grupo Trigo hoje. Spoleto, Dominus, Cone, que ele está na Endeavor. Essa frase eu ouvi dele, porque há um tempo atrás a gente fez consultoria para o Grupo Trigo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mário Chadi, que é um cara empreendedor e sensacional. E ele falou na reunião uma coisa que eu nunca mais esqueci, que mecanismos complexos são invariavelmente feitos de coisas simples que já funcionavam. Então, não tenta criar uma TV se você não tem energia elétrica. Aqui não tem energia elétrica, aí você compra uma TV 4K de 60 polegadas, vai ligar aonde? No lampião? Então, ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Então, se você pode sofisticar, você sofistica. Mas não esquece que dentro do sofisticante sempre vai ter o simplificante. Ou seja, sempre tem as coisas que já funcionaram. Não, vou botar um software agora que vai resolver tudo. Mas você não tem processo, você não tem equipe boa e você nunca resolveu nada. Aí você acha que o software vai resolver tudo. Não vai. Isso me lembra muito um case de uma fábrica de pasta de dente que ela tinha grandes perdas. As caixas de pasta de dentes acabavam saindo com peso errado ou chegavam vazias. E aí a empresa falou, não, vamos investir em tecnologia, não sei o quê, comprar uma máquina lá, carésima, deu treinamento, botou, mas foi um problema a instalação e a manutenção dela.
Aí no meio do caminho, os funcionários resolveram se cotizar e falaram, não, vamos pensar o que a gente pode fazer. Aí eles desligaram a máquina, compraram um ventilador e começou a dar tudo certo, porque botaram o ventilador, na hora que a caixinha passava vazia, o ventilador jogava ela fora. Aí começou assim, passou a não ter mais perda. E os donos falaram, fantástico, a máquina funcionou. Mas ninguém nunca mais tinha voltado no chão da fábrica para ver se a máquina estava funcionando. Aí quando chegaram, deram os parabéns para os funcionários. Aí os funcionários falaram assim, não, mas a gente não está usando a máquina. E aí quando mostraram a solução, aí os donos falaram assim, como assim? Um ventilador que custeira, a gente achou mais fácil, a gente se cotizou aqui, cada um deu, sei lá, acho que R$1 e comprou um ventilador e resolveu o problema das perdas. Ele falou, a gente estava perdendo muito tempo e a gente não tinha produtividade. Então, quando a gente fala dessa questão do treinamento do colaborador, eu acho que é um pouco isso. E lembro que fiz um curso de compliance com você, e você fala muito isso. Você tem que pegar a sua equipe, treinar, dividir. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque não sei se você tem feito mais curso. Temos que fazer um curso desse de novo. A gente lançou há pouco tempo um modelo que é online, mas ao vivo. Então, depois até eu passo para você conhecer. Eu te passo. Que na verdade é um curso de 20 horas, mas eu não gravei ainda. Eu até estou pensando em gravar os módulos, mas eu acho que perde um pouco aquela condição da troca, né? O ao vivo a pessoa pergunta, não é o presencial, mas é o intermediário entre estar na sala de aula e não ser gravado, né? É como a gente está fazendo aqui, trocando ao vivo, né? Então, essa questão de treinamento, para que ele seja feito da forma correta, não que o que a gente fale aqui seja verdade absoluta, mas é o nosso entendimento sobre isso, você tem que identificar primeiro o perfil profissional do teu time e segregar ele por geração também. Geração muito vinculado com RH, né? Porque você tem geração X, geração Y, geração Millennium, os pequenininhos agora são geração Alpha. E cada tipo de geração dessa possui uma motivação, possui uma cultura, viveu em uma época diferente. Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia, né? E que eu espero que ninguém passe durante muito tempo. Mas as pessoas que começarem a nascer ano que vem, por exemplo, e quando tiverem 20 anos, elas não têm a carga emocional que a gente teve, é uma experiência que eles não vão viver. Não adianta. Então nós temos uma noção de que, por exemplo, o home office foi na marra, foi tudo, você não sabe como foi implementar um home office. E daqui a 20 anos a galera vai estar trabalhando em home office sem saber que foi a gente que acabou desbravando esse troço na marra. Porque tem muitas empresas que já faziam home office. Por exemplo, a Toshiba e a IBM faz home office desde 1900 e bolinha, 1996, mas são empresas, primeiro, que é à frente do seu tempo. Mas o grande mercado está fazendo agora, a grande massa está fazendo agora, e na marra. A gente sabe que é na marra para muita gente. Só que daqui a 5 anos, essa marra que a gente enfrentou vai parecer tudo lindo. Ai, como é que funciona? Tudo beleza. A internet agora já é liberada em todos os lugares. Mal sabem eles que a gente lutava por mais 5 mega, por mais 10 mega, né? Então, não, e o do discado, e a internet discada. Que a fotinho ia aparecendo, né? Você clicava e a foto ia com um quadradinho, 2 quadradinhos, não era assim? Eu lembro, era horrível, né? E naquela época era sensacional. Nossa, que coisa incrível. Só dava para entrar depois de meia-noite, porque senão se disputava. Então, são coisas que, né? Aí não tem jeito. Meu filho tem 7 anos e tem 60 mil seguidores no TikTok. Tem 7 anos. Então, assim... E aí, quando eu fui ver, eu até me assustei. Eu falei, não, esse negócio de K aqui no TikTok não deve ser seguidor, não. 60,5K, não é 1000. Aí eu falei, não, é isso mesmo. Aí uma postagemzinha dele tem 100 mil visualizações. Eu falei, gente, que mundo que é esse? Geração alfa. Então, ele nasceu conectado. Ele nasceu conectado. A gente se conectou. Então, assim, é diferente. Né? Então, quando você fala de treinamento, você tem que entender essa diferença. Não adianta você colocar todo mundo numa sala
e falar que treinou. Você, na verdade, perdeu tempo produtivo, porque somente algumas daquelas pessoas vão entender determinado assunto. Então não existe mais treinamento em bando, bota todo mundo e vamos falar. Existe comunicados. Olha como é diferente. Eu posso comunicar coisas para a empresa inteira, mas treinamento é subjetivo, é por grupos. Esse grupinho vai fazer motivação, esse grupinho vai trabalhar, vai treinar na área fiscal, esse outro grupinho vai treinar aqui na área contábil. É específico. Então, você tem que ter noção de perfil, de competência, se é generalista, se é especialista, se é um cara de liderança mais nixialista. Você tem que distribuir entre os perfis e dentro disso você monta uma grade de treinamento inteligente com menos pessoas, dividindo os treinamentos em técnico, comportamental e motivacional. Pode ser que aí você tenha algum resultado. E ainda assim, pode ser. Porque também depende do dia da pessoa, de como ela está preparada para aquilo, de como você comunicou antes que vai ter um treinamento. Porque tem muitas empresas que eu conheço que a pessoa está trabalhando e os caras falam, vamos lá, vamos para a sala de reunião que vai ter um treinamento agora. Mas como assim? Agora? Eu nem sabia. Aí o cara entra, fica olhando o WhatsApp o tempo inteiro, porque ele nem sabia, não se preparou para aquilo. Então a gente comete muitos erros tentando acertar. Mas são erros que são motivados pelo mesmo motivo, que é falta de organização e controle. A gente não se organiza o suficiente. O Samir passou por estar aqui nos ouvindo e falando que temos que fortalecer a profissão contábil fluminense. Temos mesmo, Com Samir. certeza. E o Sindicante Rio está imbuído dessa função de contribuir com a profissão, porque não podemos deixar esse barco cair. Principalmente no home office, que eu acho que todo mundo passando por isso. Como é que você, servo, está se virando com o seu filho de 7 anos, que está aí no TikTok, e você trabalhando em casa? Como é que está sendo isso? Muitas aulas? Não, as aulas agora parou um pouquinho, porque ele teve um períodozinho de recesso, 2 semanas. Começou semana passada. Mas eu estou vindo da parte da tarde, estou ficando toda a parte da manhã em casa. Eu não estava vindo, agora eu estou vindo. Tanto que você está vendo que não está sol ou não, né? Está fechado o tempo hoje. Mas é um grande desafio, mas o que eu percebi com relação à nossa ida para o home office é que, graças a Deus, a gente, sem perceber, sem querer, a gente já tinha se estruturado antes para trabalhar home office, mas estava trabalhando local. Tá. Eu já era remoto, mas as pessoas estavam presenciais. Então, quando a gente falou fica em casa, aí eu não tive que criar nenhum sistema de TI, porque a gente já tem servidor em nuvem, as nossas ferramentas são web, então acaba que aquele investimento em TI, que eu ouvia muitas vezes, muitos colegas mais tradicionais falando, mas está gastando muito dinheiro com isso, isso não vale a pena, o meu aqui melhor resolve. Acabou que a gente, nesse ponto, foi assim, não senti. A parte de TI a gente não sentiu. Mas a parte de adequar o time, adequar a equipe, e a segunda onda do home office, porque ela vem, a segunda onda do home office vem. A primeira tá tudo dando certo. As pessoas estão adorando, eu não pego trânsito, eu estou produzindo mais, eu estou reduzindo o custo, que eu estou devolvendo sala. Mas tem a segunda onda do home office, que se você conversar com essas pessoas que trabalhavam nessas empresas que eu citei, IBM, Toshiba, mais para trás, e que já faziam home office, hoje sofrem de um problema que a gente não vai poder sofrer, que é a falta de relacionamento. Isso. O home office te deixa solitário. Por mais que a gente faça live, por mais que a gente faça conversas com WhatsApp, que a gente tenha ferramentas de interação, não é a mesma coisa, não adianta falar que é a mesma coisa, porque não é. Quem está falando provavelmente é porque é o dono da ferramenta virtual. Se não for o dono da ferramenta, não tem como dizer que é a mesma coisa. Está dando um jeito da gente passar por isso da melhor forma possível. Porque sempre que você se isola, você perde a relação, o relacionamento. E aí já diz Max Geringer, né?
num dos treinamentos dele. Ele assistiu muitas pessoas que eram excelentes técnicas pararem como grandes gestores. E nunca mais eles cresceram, mas eram muito melhor do que os diretores na questão técnica. E o que diferenciava eles? Era a capacidade de se relacionar com pessoas, a capacidade de se relacionar com problemas, a capacidade de criar soluções, mesmo sem conhecer os conteúdos. E se você se isola, você vai se encaixar numa caixinha única, que você faz o seu trabalhinho, entrega, fala com a pessoa que te procura, ou que você procura, e com o passar dos anos, você tem um problema de relacionamento. E aí vamos dizer que você está há 6 anos numa empresa trabalhando home office, feliz da vida, amanhã você perde o emprego. Você vai pedir emprego para quem? Você vai botar a cara no mercado e falar com quem? Você perdeu as relações, você perdeu a capacidade de convívio. Então, isso é um grande mal que a gente, por saber que existe, tem que combater. Então, como a gente está combatendo isso hoje? A gente tem um modelo híbrido. Não precisa ser home office e também não precisa mais ser 100% presencial. Mas você não aplica isso em qualquer cultura. Se a gente pegar os escritórios contábeis mais tradicionais do Rio de Janeiro, a gente sabe que isso não vai casar. Porque a gente conhece, eu conheço alguns escritórios que ainda tem a caixinha lá para o cara botar o celular quando chega. Tem porque eu sei que tem. Se não botar o celular, você está demitido. Não tem celular aqui dentro. Caraca, gente, jura? Ainda tem. E não é escritório pequeno que eu estou falando, né? E eu falo escritório sem a questão pejorativa. Eu até acho o termo escritório mais elegante do que o termo empresa, tá? Tem gente que diz que escritório é coisa... Escritório não pode, tem que tirar aí. Eu acho o termo escritório contábil muito mais elegante do que a empresa. Até os escritórios de advocacia continuam até hoje sendo escritórios. Escritórios de advocacia. Eles nunca... Eu sou uma empresa de advocacia, eu sou um escritório. Né? E tem os gigantes continuam sendo escritórios. Mas aí é aquela crise de identidade que a gente estava falando. Né? Eu quero parecer grande. Mas como é que você se virou com as aulas das crianças? Porque eles não estavam acostumados com home office. Na verdade ninguém. Tudo bem que você estava no híbrido, você já ficava alguns dias em casa, mas ele tinha a rotina dele. Ele passou a viver a sua rotina também. Eu acho que isso é o que está sendo mais difícil na convivência das famílias, não? Eu acho que isso foi um grande exercício de tolerância de todos nós. Nós, antes da pandemia, nós tínhamos um formato formal muito agressivo. Então, a reunião não podia ter barulho, a reunião não podia ter ninguém entrando, você não pode me atrapalhar, sai daqui que eu estou numa reunião. Agora a gente está falando na reunião aqui, meu filho passa zuretando atrás, chutando, gritando e falando, pai, você... Eu falei, só um minutinho, gente. Eu falei, ô Enzo, papai está na reunião. E o cliente que está na minha frente está aceitando isso, porque depois de 2 minutos, quem passa lá gritando é o filho dele. Então, assim... Nós exercitamos a tolerância nessa questão de pandemia. Então, o que a gente pretende é que ela seja mantida. Que sejamos mais tolerantes, que sejamos menos formais e mais verdadeiros. Porque a formalidade traz uma capa. É como se fosse um baile de máscaras, né? Você entra num baile de máscaras, você acha que conhece aquela pessoa, mas você nunca tem certeza, porque... ela está de máscara, então assim, você pode tirar a máscara para ver se é você, e aí rapidinho faz assim e volta, né? Então assim, a gente está perdendo as máscaras, porque tem muita gente que falava muita coisa que agora nem aparece, ela entra numa reunião virtual e nem liga a câmera. Se não ligou a câmera, a gente sabe que está de pijama. Está de pijama, não tem problema. Está de pijama, acordou agora, não tem problema nenhum, você não quer aparecer, não aparece. Eu acho deselegante? Eu acho. Porque se fosse para eu falar por você por telefone, eu te ligava. Eu não fazia uma reunião né, por vídeo. Então eu te ligo. Se você não quer aparecer, eu te ligo. Né? Só que a gente também esqueceu que tem telefone. Agora tem que... Então é uma loucura. A gente vive uma onda de tecnologia que às vezes é muito louco. Tem um monte de gente que fala pelo Teams, 2 pessoas, sem se ver. Então por que não pegou o telefone e ligou? Porque dá no mesmo. Isso. Não. Eu vou te mandar um invite.
Eu estou marcando agora a hora de falar com as pessoas pelo telefone. Então é diferente. Isso é um retrocesso, né? Isso não é um avanço tecnológico, é um retrocesso. E eu acho que essa coisa do home office, né? Eu sempre trabalho home office já há bastante tempo, então eu tenho rotina, sempre tive rotina. Então, para mim, e sempre gostei de primeiro fazer muita reunião via Skype. Para mim, estou ali, sempre, nunca trabalhei de pijama. E acho ruim por quando você faz a reunião e a pessoa não abre a câmera, ou como uma professora passou aqui, os alunos não abrem câmera. Que isso? Você está numa aula, você está ali, você tem que mostrar a sua cara. Né? Tem que ter o mínimo de reciprocidade. Mínimo. Né? Põe uma roupinha, gente. Vai lá, põe uma roupa qualquer. Bota um boné. Você nem está usando... Você nem está usando as roupas, senão as roupas depois vão ficar tudo mofada. Põe cada dia uma e isso aí. Vai guardando. Mas uma outra coisa para a gente... Agora você falando da questão das formalidades, das máscaras, será também que essa barreira do que a gente chama das congraçadas todas, né? Que tem conselho, associação, sindicato, fundação, será que isso também não faz uma certa confusão também na profissão? E aí também essas formalidades acabaram também complicando um pouco essa interface com a sociedade? Eu acho que tem muitos entes, vamos dizer assim, muitos entes, né? E se eles se complementassem, seria o melhor dos mundos. O problema é que muitas vezes eles não se complementam. Eles se chocam. Não se chocam no sentido de um não gostar do outro ou falar mal do outro. Não é isso. Eles não se falam. Então, por exemplo, dar um exemplo como se fosse a nossa live de hoje, o CRC também fazendo uma live, 4 horas, o SESCOM fazendo uma live 4 horas, o outro sindicato fazendo uma live 4 horas. Pô, mas peraí, vamos entender que tá todos os entes que deveriam ser complementares fazendo a live 4 horas e que a pessoa não vai conseguir assistir às 4? Será que não tem o mínimo de... Entende o que eu estou falando? Então são muitas organizações. Talvez falte um pilar de compliance nelas, que é o quê? Comunicação. Porque o pilar de comunicação, quando ele vai para o externo, ele entende, vem cá, quais são os meus vetores? Quais são os meus vetores? Qual é o meu público-alvo? Qual é o público-alvo do Sindiconte? Contador. Qual é o público-alvo do CRC? Contador. Qual é o público-alvo do SESCOM? Contador. Então, peraí. Se eu tenho 3 esferas que são entes que necessitam do mesmo público-alvo, será que a gente não tem que ter uma inteligência de comunicação que, gostando ou não, a gente tem que falar uma língua só? Para que a gente, não, pelo menos, não passe a competir com nós mesmos. É relativamente simples, mas vai botar na prática. Né? Nós agora, por exemplo, fechamos a programação de agosto e aí já vamos encaminhar para as congraçadas, porque estamos fechando com antecedência o mês todo, exatamente para ver se não combina, dê oportunidade. E aí fechamos até um horário, porque já experimentamos vários horários para isso não acontecer. E aí agora fixamos aqui nas quintas-feiras, toda quinta-feira, às 16 horas, teremos sempre uma live dos assuntos mais diversos e com antecedência, porque já vamos sair, já estamos soltando a programação de agosto exatamente para não acontecer isso, porque eu acho que é ruim com certeza. Ficar todo mundo disputando as mesmas pessoas e o próprio... E aí você tem conteúdos maravilhosos que você fala assim, poxa, eu queria muito assistir. Graças a Deus, gravamos, então depois você assiste. Mas é diferente também. É diferente, Uma coisa é você estar ali ao vivo, você assistir, né? Eu acho que isso falta. E essa comunicação eu acho que é muito fundamental. Mas estamos chegando no finalzinho. Queria Estamos. 2 dicas suas. Uma, qual a dica que você daria para o profissional que está iniciando a carreira? Qual o caminho? E para o estudante?
Eu não sei se eu vou dar dica que eles vão gostar, mas eu vou dar dica. Se você está iniciando carreira, você também tem uma remuneração de iniciante. Isso é uma coisa que a gente tem que entender no mercado de trabalho. Nós estamos passando... E isso a pandemia também deu uma ajustada na marra, tá? A gente passou por um momento que pessoas com nenhuma experiência necessitam crescer na empresa em um ano e meio. Se ela não aparece em um ano e meio, ela vai para um outro degrau de uma empresa do lado. E ela fica lá mais um ano e meio. E aí também não cresce. E fica na outra mais um ano. Um ano eu estou sendo gentil, tá? Porque é um mês e meio, e já bate na sua porta para falar que você não está me valorizando. Outra coisa que a gente tem que entender, então o primeiro ponto o iniciante tem que entender que ele é iniciante, certo? E que isso não é demérito para ninguém. Todos fomos iniciantes e continuamos sendo iniciantes em qualquer nova matéria que a gente queira aprender. Então eu fui iniciante em compliance há 5 anos atrás. Eu não era um estudioso da área, fui um iniciante. Hoje já não me considero mais um iniciante, mas fui. Eu fui um iniciante na contabilidade há 20 anos atrás. Então, a cada novo momento, a gente é iniciante em alguma coisa. O segundo ponto para o estudante é ele entender o que ele quer como propósito. Isso é muito importante ele ter, Sandra, porque senão ele vai navegar por um monte de local sem sentir apego a nada. E o novo profissional, ele precisa ter um laço emocional para que ele se sinta feliz. Só que um laço emocional não é a empresa abrir mão de todos os controles para o cara ficar feliz, entende? Aqui a gente tem um clima bom, mas eu não deixo de dar bronca em ninguém. Quem trabalhou comigo sabe, na hora de dar bronca, é a hora de dar bronca. Não é hora de sorrir, é hora de sentar e falar de novo. Quantas vezes tem que falar? Outro ponto que eu vou emendar é a questão dessa marketing extremo de falar de assédio moral. Não grita que isso é assédio moral. Cuidado com o que você vai falar, que isso é assédio moral. Olha só, gente, vamos entender que eu deixar de dar bom dia para alguém é só falta de educação. Não tem nada a ver com assédio moral. Esse cara não me dá bom dia nunca, não gosta de mim. Tá vendo? Eu sofro bullying. Porque a pessoa não te dá bom dia. Então a gente está vivendo uns excessos meio malucos. Há coisas que é somente falta de educação. Vamos entender isso, né? E há coisas que são excessos que vão para a assédio moral. Então o novo profissional, ele não tem essa maturidade de entender essas coisas, mas ele está tendo acesso àquilo que a gente já falou antes, a tanto conteúdo informacional e dados que estão falando coisas desse tipo, que ele aplica. Então assédio moral, se alguém te botar numa sala e te dar uma bronca, é assédio moral. Fala, não, eu te botei numa sala para te dar uma bronca porque você fez uma M. E você necessariamente tem que levar uma bronca. E se você fizer pela segunda vez, a bronca não vai ser menor, vai ser maior. Né? A tendência é essa. Não, mas eu não posso. A gente teve um profissional aqui que levou bronca e saiu. Não, eu não vou trabalhar numa empresa dessa. Eu falei, mas que empresa dessa que permite que você faça tudo errado, fingindo que está tudo certo? Eu tive um caso que eu não vou citar nome, que usou o Salmo 40. Falou para mim, um estagiário, isso ficou marcado. Eu falei, cara, você esqueceu de trazer a filial para dentro da matriz. Ele falou, não esqueci não. Eu falei, então você não fez mesmo? Eu falei, não, é o Salmo 40. Eu falei, o que significa isso? Esperar com paciência no Senhor, a informação vai chegar até mim. Se ela não chegou, eu não vou lançar. Eu falei, como é que é, cara? Você está pegando a religião, um salmo, um negócio e falando que você espera com paciência no Senhor. Se alguém não te trouxer a informação, você não lança? Difícil. É claro que ele não ficou com a gente, né? Ele foi fazer a esperança dele, o Salmo 40, em outro lugar. Mas, assim, tem coisas que é difícil de você passar, né? Nada contra a religião, mas isso é um absurdo. Eu ouvi isso, foi um absurdo. Qualquer pessoa que escutasse isso seria um absurdo, né? Salmo 40. E falou para todo mundo ouvir, porque a empresa era aberta, né? Aquelas empresas sem muros. Então você até fica assim esquisito. Mas isso seriam as grandes dicas. Você entender que quando você fizer uma besteira, você vai levar uma bronca, e se você não entender a crítica como construtiva, ela sempre será destrutiva. Você tem que ter inteligência emocional para entender que você está iniciando
e que a iniciação requer erro, requer acerto, mas que tudo é aprendizado. Você errando e acertando, você aprende. Você está começando, vai errar, aprende. Vai acertar, aprende. Vai ouvir, aprende. Vai falar, aprende. Você não aprendeu ainda, né? E você entender que a sua profissão é maravilhosa. Você não precisa ficar catando migalha na profissão de terceiros. Você tem uma profissão. Sua profissão é... Eu não conheço um contador que morra de fome. Ele pode não estar milionário, mas morrendo de fome eu não conheço nenhum. Nenhum. Ele pode ser até muito ruim, porque existem alguns ruins, né? Mas ele não está passando fome, não. Ele tem uma vida digna. Tem uma vida digna. Ele presta o serviço dele, ele faz lá tudo errado, mas ele está lá trabalhando. Então, nem fale. Que aí você tem que buscar outro profissional para corrigir o trabalho do profissional. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Cérvulo, amei esse bate-papo. Espero que você goste da matéria na revista e divulgue para as pessoas. Estou divulgando. Muito obrigada por você ter dado a entrevista para a gente na revista e esse bate-papo aqui. Tem algum curso que você vai ministrar agora? Ou alguma coisa que você queira deixar de considerações finais para as pessoas, que temos mais 2 minutinhos? Eu vou deixar um apelo para que as pessoas se voltem para a profissão contábil. Quem é contador, que seja contador, que aprenda, que evolua, não só como pessoa, que a gente tenha essa condição de ser mais tolerante, que a gente aprenda com essa pandemia, porque ela já está acabando sim. A mídia está dizendo que não, mas está sim. Todos os estados estão desmontando os hospitais. Aqui no Rio não tem ninguém internado. Então, assim, se não está acabando, as pessoas estão sendo colocadas numa vala e estão tacando fogo, porque não estão em hospital nenhum. Onde é que estão os doentes, né? Então, o que a gente precisa mais para esse momento é reflexão, Sandra. Acreditar que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, mas que a gente nasceu para evoluir. Então, assim, não para no tempo, evolua. Evolua sempre. E a condição de evoluir é trabalhando, né? Trabalhar não significa ter emprego. Trabalhar significa prosperar, ficar cansado sem ser estressado, né? Eu me canso todos os dias, mas eu não me considero um estressado. Eu estou cansado. Eu cansado da obra, porque a obra cansa, mas ela não traz estresse. É isso. E uma coisa que eu acho que tem que ficar, porque a gente falou do estudante também entender, porque também alguém vendeu isso no Brasil, que você pegou o canudo, tô formado, sei tudo. Cara, você não sabe nada. A graduação é um primeiro degrau. Todo dia temos que estudar e continuar estudando. Isso aí. E tem as novas tendências, novo tudo, né? Queria agradecer a todo mundo que está aqui por ter assistido. Se tem dicas de novas lives para fazermos, pode mandar pelo direct. Muito obrigada, Cérvulo, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Gente, essa live vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube. Hoje, daqui a pouco, já vai estar lá no IGTV. E sigam-nos nas redes sociais, que estamos em todas as redes sociais. No LinkedIn estamos fazendo umas coisas bem diferentes, espero vocês lá. E no dia 14 teremos a conversa com o Jefferson, que é como implementar medidas de prevenção para uma retomada segura, porque isso também é uma confusão. É tapete sanitizante, é termômetro, cara, é muita coisa. É limpeza não sei quantas vezes por dia, gente. E evitar o acidente de trabalho, né? Que o álcool no olho é perigoso. Tá acontecendo pra caramba, tá acontecendo mais do que você pensa. O pessoal aperta aquele negocinho e já tá, e vai no olho direto, e aí o pessoal acha que limpa com água. Não, se o álcool 70 for pro olho, você tem que ir para uma clínica para uma lavagem específica. Então fica a dica aí, se cair álcool no olho, vai para o hospital. Gente, que doideira. Até isso, o álcool que veio para limpar, para não sei o quê, agora tem cuidado. Gente, muito obrigada, boa tarde, fiquem com Deus e que Deus nos proteja sempre. E sigam-nos nas redes